Nesta aula eu irei mostrar o que está por trás do sentido de rotação de um motor de indução trifásico, que consequentemente abrirá caminhos para que você entenda o motor monofásico. Na aula anterior estudamos o motor de ventilador, que é monofásico, fase e neutro, ou fase e fase, que é o bifásico. Vimos também que para ele iniciar a partida é necessário o auxílio de um capacitor e das bobinas auxiliares. Existem também outros tipos de motores monofásicos que utilizam de outros recursos para iniciar a partida. Porém, hoje vamos ver como isto acontece no motor de indução trifásico. Vamos para a aula. Antes de estudarmos o motor em si, primeiramente vamos conhecer o sistema trifásico. Aqui eu tenho um ímã que vai rotacionar através da força das águas que bate nas pás da turbina. E aqui eu tenho outro ímã que representa minha fase A. Observe que neste instante de tempo está havendo atração. Vou girar este ímã através da força das águas que bate nas pás da turbina. Observe que está havendo repulsão. E se este ímã ficar rotacionando constantemente, eu vou ter uma atração e repulsão constantemente, ou seja, eu vou ter um vai e vem de elétrons, que é representado por esta onda senoidal. Mas sabemos nós que não existe apenas uma fase, são três fases. E eu vou dizer que é a fase A, a fase B e a fase C. E quando este ímã gira em frente às três fases, eu vou ter três ondas senoidais. O que nós temos são três bobinas ligadas a uma fonte de corrente contínua, e quando passa corrente elétrica por estas bobinas, elas passam a ter o mesmo comportamento de um ímã, gerando três correntes. Aqui nesta parte eu quero que você perceba que podemos substituir um ímã por um eletroímã, ou seja, podemos substituir um ímã por uma bobina ligada a uma fonte de energia. E por mais que a eletricidade não seja gerada desta forma, eu quero trazer um entendimento mais profundo usando como exemplo a atração e repulsão. O importante é que você vai conseguir compreender esta metodologia. É claro que elas são organizadas de forma semelhante à de um motor. Antes de continuarmos, eu preciso que você atente a um detalhe. Digamos que neste instante de tempo esteja havendo atração. E eu quero que haja repulsão. Basta inverter o sentido da corrente aqui na bobina, e o sentido do campo magnético também será invertido. E para isto eu vou ampliar esta bobina para que você veja melhor. Bom, aqui está o meu solenoide, que é o mesmo que esta bobina, só que está aberto. E aqui observe que o polo positivo está ligado deste lado e o negativo deste outro. E para inverter o sentido do campo magnético, basta inverter o sentido da corrente, ou seja, eu vou pegar o negativo, colocar para este lado e o positivo para este outro lado. Tudo bem? Já que entendemos, vamos voltar aqui para os ímãs. Aqui eu tenho a fase a B e a C. Observe que a defasagem de 120 graus é este espaço aqui, ó. Se uma volta completa no ciclo é 360 graus, então 120 daqui, mais 120 daqui, mais 120 daqui é igual a 360 graus. E esta é a representação gráfica da defasagem de 120 graus das três fases. Lembrando que as três fases equilibradas de 120 graus, elas por si só já produzem o campo magnético que gira, ou seja, não precisa de recursos, tipo capacitor e outros. Observe que a fase A está no positivo, e a B e a C está no negativo, neste instante. Então eu vou dizer que a fase A, que está no positivo, ela está se repelindo, eu vou dizer que é repulsão. E a B e a C é a atração, está no negativo. Podemos dizer que esta é uma sequência de fases. Mas se este ímã girar, observe que já muda. Aqui vai estar se atraindo e aqui vai estar se repelindo. O importante que a gente entenda desta representação gráfica é que enquanto uma fase está em um sentido, os outros dois estarão em outro sentido.
independente se estão no positivo ou no negativo, ou se estão se atraindo ou se repelindo. Uma observação. Observe que eu girei o ímã desta forma, que é para mostrar o que acontece em relação às fases. Mas o certo, o ímã deveria girar em relação ao ciclo, desta forma. Por exemplo, neste instante, observe que está havendo repulsão. O ímã quer subir para a parte de cima. Tudo bem? Vou dar uma volta. Agora se atraiu. Tudo bem? E se ele ficar rotacionando, observe que aqui não acontece nada. E aqui na fase C e na fase B acontece da mesma forma que aconteceu na A. Aqui eu tenho uma folha de papel que representa o meu ímã em forma de barra. Observe que o polo sul do ímã está de frente para a fase A. Ou seja, digamos que esteja havendo atração. Isto quer dizer que aqui a minha fase B e a C, que está de frente para o norte, vai estar havendo repulsão. Vou girar. Aqui vai estar em um sentido e estas duas estarão em outro sentido. Vou girar. Aqui estará em um sentido e estas duas estarão em outro sentido. Desta forma dá para observar o que acontece quando o ímã está rotacionando. Agora que sabemos sobre a atração e repulsão, vamos aplicar aqui na forma que realmente gera eletricidade. Observem que eu tenho um ímã que está girando em volta de 3 bobinas. E a lei de Faraday diz que um fluxo variável induz corrente elétrica num condutor, ou seja, o ímã ele tem fluxo variável norte-sul. Ele está girando em volta das bobinas que são condutores. E assim passa a circular corrente elétrica nas bobinas, o circuito estando fechado. E pelo fato do ímã ficar girando em frente das bobinas, norte-sul, 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 ele fica atraindo e repelindo os elétrons que estão nas bobinas. E isto causa a corrente alternada, o vai e vem de elétrons. Observem que se eu não quiser usar o ímã no centro, eu posso usar uma bobina e ligar esta bobina a uma corrente contínua e fazer esta bobina girar, que vai ter o mesmo comportamento deste ímã. Neste caso, seria preciso alternar o sentido da corrente contínua no eletroímã do centro. Agora vamos continuar com a nossa aula para que a gente compreenda lá no motor de indução trifásico. Digamos que esta configuração de sequência de fase esteja fornecendo lá no motor um sentido de rotação no sentido horário. E eu queira mudar para o sentido anti-horário. É só inverter uma das fases. Por exemplo, aqui está se repelindo e aqui está se atraindo. É só inverter, por exemplo, a A com a B. Então observe como ficou. Eu mudei a sequência de fase. Aqui está se atraindo, aqui está se atraindo e aqui é que está se repelindo. Então eu mudei a sequência de fase para mudar o sentido de rotação do eixo do motor. Observe que aqui na inversão de fases, ambas as fases estão no mesmo lugar. Isto porque a sequência de fases quer dizer a ordem que os picos de tensão acontecem. Ou seja, eu não mudei as fases de lugar, mas eu alterei o seu sentido. Aqui na fase A estava havendo repulsão e agora está havendo atração. Aqui na fase B estava havendo atração, agora está havendo repulsão. Digamos que aqui eu tenho um ímã em forma de barra, que aí vai dar para a gente observar melhor a inversão de fases. Observe, digamos que eu queira inverter a fase A com a B. Neste instante de tempo, a fase A está em repulsão com o polo sul e a B e a C estão em atração com o norte. Eu quero inverter esta sequência de fase. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o A para cá e o B para cá. Agora o B está em repulsão, o A e o C estão em atração. É desta forma que acontece, ou seja, eu alterei os nomes porque ao mesmo tempo eu alterei os picos de tensão. Observe. Já aqui no gráfico, observe que a sequência de fase antiga era A, B, C. E com a nova sequência de fase que fizemos, ficaria assim, ó, B, A, C. Mas a gente não pode ficar mudando aqui na fonte do sistema trifásico, porque ele é constante. Então a gente muda lá nas bobinas do motor.
Por exemplo, saem 3 fios daqui para o nosso motor, e quando a gente inverte as fases, o sentido do campo magnético também é invertido através da configuração das bobinas. Já no motor monofásico, onde não possui um campo magnético que gira, o capacitor ele vai entrar aqui, ó, de vermelho, como se fosse mais uma fase, defasando a corrente da corrente principal cerca de 90 graus. Ou seja, o capacitor ele adianta a corrente nas bobinas auxiliares em relação à corrente da bobina principal, e através desta configuração forma-se um campo magnético que gira. Este vídeo é somente para nos trazer um norte, um caminho para entendermos melhor o que acontece.